4 versículos para começar o nosso estudo e a nossa pregação desta noite. Eu queria que você lesse comigo Êxodo 20, 13. Êxodo 20, versículo 13. O que está escrito aí, irmãos? Vamos falar juntos? Não matarás. Mais uma vez, não matarás. 1 Samuel, vamos mais à frente agora. 1 Samuel 2, versículo 6. 1 Samuel 2, versículo 6. Vamos ler. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Vamos ler novamente? O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Jó 1, vamos lá para Jó agora, um pouquinho mais à frente, o 3º versículo. Jó 1, 21. Jó 1, 21. Vamos ouvir o que Jó disse. Leiamos. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Vou destacar essa expressão. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Agora o mais conhecido de todos é João 10, 10. João 10, 10. A primeira parte, esse versículo tem 2 partes interessantes, não é? A primeira diz que o ladrão vem somente para roubar e o quê? Matar. Então, morte é coisa de ladrão, coisa do mal. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E aí o que diz a segunda parte? E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Irmãos e irmãs, aí no boletim de hoje está na página 4 uma palavra contendo alguns dados sobre o suicídio. Mais de 800 mil pessoas dão fim à própria vida todos os anos no mundo. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio, o que perfaz cerca de 2.160 mortes por dia. Para cada suicídio, há uma proporção de 20 tentativas não consumadas. Para cada suicídio, isso é uma estatística. Há uma proporção de 20 tentativas não consumadas. De 9 em cada 10 mortes por suicídio podem ser evitadas através do trabalho de prevenção. Esse é um dado positivo que eu fiz referência hoje de manhã, é um dado positivo. De cada 10 mortes, 9 poderiam ser evitadas se houvesse a prevenção. O suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade de 15 a 29 anos. Muita gente acha que suicídio é coisa de idoso, de velho, não. A maioria que se suicida são pessoas jovens. 79% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e média renda. Injeção de pesticidas, enforcamento e armas de fogo, os 3 meios principais de suicídio, que é a ingestão de pesticidas, de veneno, enforcamento
e armas de fogo são entre os métodos os mais comuns de suicídio em nível global. No Brasil, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, por telefone, basta discar 188. E aí tem o e-mail e o chat 24 horas, todos os dias. Então já há um telefone, não é, gratuito, disponibilizado no Brasil para as pessoas que precisam de alguma ajuda e estão passando por alguma necessidade, pensam em se suicidar. Pode indicar esse número 188. Nós temos o Disque Paz aqui na nossa igreja. Vocês sabiam que esse telefone 3331-1038 já salvou vidas? Nós temos testemunhos, nós temos exemplos de pessoas aqui de Manhuaçu e da região que estavam aflitas, deprimidas, confusas e que ligaram para o Disque Paz 3331-1038, é uma ligação gratuita, e receberam uma palavra de ânimo, de coragem, de paz para o seu coração. Então vale a pena a gente indicar esses números para que pessoas sejam realmente livres deste grande problema. Mas, irmãos, a Bíblia menciona 6 pessoas específicas que cometeram suicídio. Depois eu vou publicar isso no boletim para que vocês possam ter acesso. O primeiro é o Abimeleque, Juízes 9:54. Temos o caso de Saul, 1 Samuel 31:4, que ele pediu ao seu servo para o matar com a espada e ele não quis, e ele mesmo se jogou sobre a sua espada. Aí veio o escudeiro de Saul, que vendo o seu senhor morrendo, né, se matando, se matou também. O Aitofel foi um grande conselheiro, um homem amigo de Davi, que deu muitos conselhos, também veio a se suicidar. Zinri foi um rei de Israel, e que fez o que era até reto e bom perante o Senhor. E ele também se suicidou. 1 Reis 16:18. E temos o caso talvez mais conhecido da Bíblia, que é o de Judas. Não é isso? Mateus 27:5. Depois de ter traído o Senhor Jesus, ele foi e se enforcou. Então, desses 6 indivíduos, 5 eram realmente pessoas pecadoras, perversas, mas não se sabe o suficiente, como eu disse, sobre o escudeiro de Saul para se fazer um julgamento a respeito do seu caráter. Mas aí alguém poderia dizer: mas reverendo Anderson, e o Sansão? A história do Sansão. Muitos comentaristas falam do suicídio dele, mas alguns consideram que a morte de Sansão não é um exemplo de suicídio, porque o seu objetivo era matar os filisteus e não simplesmente a si mesmo. Então alguns usam Sansão como um caso de suicídio, mas muitos afirmam que esse não foi um caso deliberado. Ele era realmente a morte dos filisteus. E nós sabemos, amados irmãos, que alguns personagens bíblicos, eles, como nós falamos, se suicidaram, mas nós temos na Bíblia alguns personagens que tiveram pensamentos suicidas. Eles não se suicidaram, mas eles pensaram em se suicidar. E entre eles nós temos Moisés,
Números 11, 10 a 15, temos Elias, 1 Reis 19, 4, temos Jonas 4, 3, o Jó também, o Jó 3, 11 a 13, e Jeremias 20, 14 a 18. Esses personagens bíblicos, com a graça de Deus, não praticaram suicídio, mas pensaram em praticar. E eu sei que essa é uma tendência também muito forte. Há muitas pessoas que têm pensamento suicida, mas a graça de Deus é real na sua vida e Ele suporta, mas tem hora que passa pela cabeça, não é? De muitas e muitas pessoas, o suicídio. Se não for a graça de Deus, a misericórdia de Deus, talvez essas pessoas não escapariam. Mas, amados irmãos, muitos dizem e afirmam que o suicídio é realmente um pecado para o qual não há perdão. Outros dizem que ele é um ato de possessão demoníaca. Mas nós temos aqui três fatores que causam, são os que mais causam suicídio: o álcool, a droga e a depressão. Eu não me esqueço, na minha juventude, ali em Alto Jequitibá, nós tínhamos lá muitos amigos e tinha um jovem que jogava, inclusive, futebol muito bem. O apelido dele era Bolão. Ele jogava um bolão. Quase todo jogo fazia gols. E num belo dia veio a notícia que ele tinha se suicidado, e antes de suicidar matou a esposa e matou um filho. Cometeu uma tragédia enorme por causa da droga. Jovem, destruiu a si mesmo, a vida da sua esposa e a vida de um filho. Então, amados irmãos, fatos como estes estão espalhados por toda parte. E a depressão, irmãos, hoje a depressão tem sido uma marca e uma causa muito forte do suicídio. E a Bíblia fala sobre a depressão. Vamos ver 2 versículos em Provérbios. Abra comigo. Provérbios 15. Provérbios 15, 13. O coração alegre formoseia o rosto. Talvez a gente cita mais essa parte, né? Viva alegre, porque você vai ter um rosto bonito. As mulheres gostam muito disso, né? Gostam de ter um rosto bonito, sem rugas, né? Então, a recomendação é essa: viva alegre, dê um sorriso. O sorriso embeleza o rosto. Mas esse versículo diz em seguida: mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. E aqui Salomão está falando de uma depressão. Olha logo aí na seguida, 17, 22. É um versículo correlato. Provérbios 17, 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Espírito abatido. Pessoas tristes. Pessoas que vivem mais para baixo, vivem mais angustiadas, e isso tem sido a causa de muitos suicídios. É por isso que Jesus disse, e nós lemos aqui Pedro, Jesus disse: não andeis ansiosos de coisa alguma. E nós lemos aqui hoje, no momento da confissão, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Agora, vocês sabem que Jesus também, ele teve um momento de muita tristeza no seu coração. E alguns autores dizem que Jesus teve sentimentos depressivos. Marcos 14, eu vou ler aqui na Bíblia, Marcos 14. Isso é para comprovar a humanidade do Senhor. Jesus foi Deus, mas ao mesmo tempo ele foi homem. E para comprovar a humanidade, ele teve também momento de tristeza.
Marcos 14, 34. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. O que Jesus disse? A minha alma está profundamente triste. Então nós precisamos entender, amados irmãos, que essas são as 3 causas principais do suicídio: o álcool, a droga e a depressão. Mas, amados irmãos, o que nós vamos aprender de maneira objetiva nesta noite, à luz da palavra de Deus? Esses textos que nós lemos, o primeiro foi o mandamento de Deus: não matarás. E quando Deus disse não matarás, Ele está dizendo para que a gente não se mate e não mate a vida de ninguém. E esse é um princípio básico. Tem exceções, tem alguns casos, não, tem. Mas o princípio bíblico é de amor à vida, de preservação da vida. Depois, lá em 1 Samuel, está dito que Deus é que dá a vida e tira a vida. Jó disse: o Senhor deu, o Senhor tirou. E Jesus declarou: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Portanto, amados irmãos, em primeiro lugar, preste bem atenção nisso. Cabe a Deus decidir como, quando e como uma pessoa deve morrer. Eu não posso decidir como eu vou morrer e quando eu vou morrer. Cabe a Deus. Biblicamente, amados irmãos, cabe a Deus decidir quando e como eu vou morrer. Há poucos dias, num velório, uma pessoa disse: pastor, graças a Deus, a gente não sabe o dia que a gente vai morrer. E eu disse: você tem razão. Porque se cada um tivesse a senha, se cada um tivesse a certidão já de nascimento, todo mundo tem certidão de nascimento. Já pensou se você andasse no bolso com a certidão de óbito também? Aí você chegava no emprego: não, eu quero a sua certidão de nascimento e a de óbito, porque se você vai morrer amanhã, mês que vem, não vou te dar emprego. E aí o que iria virar, irmãos? Eu acho que nós teríamos um caos social, um caos humano. E aí a gente vai para o Salmo 139, 16. Eita versículo, que versículo maravilhoso. E entender que os olhos de Deus nos viram, os teus olhos me viram, a substância ainda informe. Estava sendo gerado lá no ventre, primeiros dias, primeiras semanas, primeiros meses, Deus me viu no interior da barriga da minha mãe. Mas no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Amados irmãos, isso aqui é um versículo que vem assim como uma água refrescante. É como se alguém tivesse aí no deserto e alguém lhe oferecesse uma água gostosa. É como uma fonte no deserto. Porque o Senhor nos conhece, o Senhor nos vê, o Senhor sabe e já determinou quanto tempo nós vamos viver e como nós vamos morrer. Então cabe ao Senhor, irmãos e irmãs, ninguém aqui está autorizado, não só aqui, mas no mundo inteiro, a tirar a sua própria vida. Isso é uma agressão à soberania de Deus. Isso vai contra os princípios da palavra do Senhor, porque é o Senhor que dá, é o Senhor que tira, é o Senhor que tem determinado todos os dias da nossa vida. E na lição que nós estudamos no primeiro semestre, aquela lição Juntos na Alegria e na Dor, tem um estudo sobre o suicídio,
E o reverendo Enesiel, ele cita o seguinte nesse estudo: não compete ao homem decidir sobre a vida, nem a do semelhante e nem a própria vida. Não compete ao homem decidir sobre a vida, nem do próximo e nem de si mesmo. Então, amados irmãos, esse é o primeiro aspecto bíblico que nós queremos deixar aqui nesta noite. Cabe a Deus decidir quando e como uma pessoa deve morrer. A segunda palavra é que o suicídio é um grave pecado contra Deus. A Bíblia enxerga o suicídio da mesma forma que um assassinato, pois é exatamente o que ele é, um autoassassinato, o que é errado. O suicídio é a negação da própria vida, é um atentado à própria vida. Então o Senhor está dizendo: não matarás, é eu que vou tirar a vida, aguarde em mim, confie em mim, entregue a sua vida a mim. Se você está triste, chore na minha presença, me busque, me clame, porque nós não podemos pecar contra o Senhor. Nós sabemos que somos pecadores e que as tentações podem estar presentes na nossa vida, e uma dessas tentações é o suicídio. Por isso que Jesus orou, lembram a oração do Pai Nosso, que é a oração fundamental e básica para todas as nossas orações: não nos deixes o quê? Cair em tentação. E à luz do estudo e da pregação desta noite, não nos deixe suicidar, porque o suicídio é um grave pecado contra Deus. Terceira afirmativa é que há sérias dúvidas sobre a autenticidade da fé de qualquer pessoa que afirma ou afirmava ser um cristão, mas mesmo assim comete suicídio. Eu vou repetir essa afirmação. Há sérias dúvidas sobre a autenticidade da fé de qualquer pessoa que afirmava ser um cristão, mas mesmo assim comete suicídio. A Bíblia diz que nem todo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Não é porque uma pessoa se diz pastor, se diz presbítero, se diz diácono, se diz membro da igreja. Não, eu sou crente. Hoje falar que é crente é coisa simples. Hoje ser batizado, tem gente que já foi batizado várias vezes. Tem gente que se batiza para ter diploma, para fazer marketing. Tem gente que faz isso. E é por isso que nós temos dúvidas sobre a autenticidade da fé daqueles que se suicidam. E esta, como eu disse, é a pergunta, é o ponto-chave mais intrigante desta matéria sobre suicídio. Será que o crente que suicida pode ir para o céu? Será que há perdão para aqueles que se suicidam? Eu quero citar aqui a confissão de fé da nossa igreja presbiteriana, conhecida como a Confissão de Westminster, no capítulo 18, no parágrafo 4. Essa confissão de fé que norteia os nossos pensamentos, ela diz o seguinte: os crentes são suportados, são fortalecidos para não caírem no desespero absoluto. A ideia da confissão de fé, irmãos, é que os verdadeiros crentes são fortalecidos por Deus, são sustentados por Deus para não caírem no desespero absoluto. O suicídio é um desespero absoluto, é o fim da linha. E a confissão de fé baseada na palavra de Deus diz isso. E o grande teólogo, conhecido, um dos pais da igreja, chamado Agostinho,
Ele disse o seguinte: o estado da pessoa regenerada, quer dizer, o estado de uma pessoa crente passa a ser o de ser capaz de não pecar, ou seja, a libertação da escravidão da vontade, a escravidão do pecado. O que Agostinho está dizendo? Que quando você é crente, você é regenerado, você é nova criatura, e esta nova criatura que você concede a você a força e a graça para você não cair no pecado, para você não viver no pecado. E nós falamos anteriormente que o suicídio é um grave pecado contra Deus. Agora, amados irmãos, nós não queremos aqui bater o martelo ou fechar questão. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus há de julgar a todos com justiça. Há vários versículos na Bíblia que mostram que Deus haverá de julgar com justiça. Aqui no Salmo 7, no versículo 11, diz: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Indignação contra o pecado. Mas a primeira parte do versículo diz que Deus é justo juiz. E como justo juiz, a Bíblia ensina que Ele é o único capaz de sondar o íntimo de cada criatura. Então, nós não podemos tomar o lugar de Deus ao julgar um suicida. Eu já vi pregadores há pouco tempo atrás, ano passado aqui em São João, num velório lá, um pregador disse que a pessoa tinha se suicidado. E ele citou, Paulo dizendo: nada nos separará do amor de Deus, nem tribulação, nem morte, nada nos separa do amor de Deus. E ele quase que chegou a dizer: ele suicidou, mas ele está salvo. Nós não temos esta autorização, biblicamente, porque quem haverá de julgar os vivos e os mortos é o nosso Deus. E esse caso do suicídio é um caso grave, sério, e à luz da palavra de Deus nós temos estes textos que nós lemos e tantos outros que trazem dificuldade e geram algumas dúvidas para que nós afirmemos se a pessoa está salva ou não. Então vamos deixar nas mãos do Pai. Vamos deixar que Deus, que é o único juiz, o único reto e capaz de julgar e sondar o íntimo de cada criatura, no dia final, Ele vai dar o seu veredito. Mas, amados irmãos, a última afirmativa é a seguinte, preste bem atenção. Deus está sempre ao lado de cada pessoa que sofre uma dor emocional. E Ele é pleno de misericórdia e de amor. Deus socorre aqueles que passam por alguma dor, por alguma tristeza. Aquele que está com uma dor do coração, a sua alma está enferma, o seu espírito, a sua mente está confusa. A Bíblia diz que Deus é o Deus da misericórdia. E é por isso que nós temos de nos achegar a Ele de uma maneira poderosa. E eu quero ler aqui o Salmo 116, o versículo de número 5. A palavra de Deus diz assim, Salmo 116, versículo 5: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. E é por isso que lá na carta aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 16, diz: acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Então, amados irmãos, há uma saída para o suicídio, há um remédio para o suicídio, há uma alternativa
de graça, de vida, de alegria para aqueles que podem ter algum pensamento, é se aproximar de Deus. A Bíblia diz que Deus é misericordioso, que Deus é justo. Nós cantamos nesta noite que Ele é o nosso melhor amigo, então nós temos de nos achegar a Ele, de maneira poderosa. E eu quero terminar essa mensagem citando 2 exemplos. O primeiro é o de Paulo. Paulo, ele disse que ele tinha passado por muitas situações as mais diversas, mas a mente dele estava cativa no Senhor. E ele estava pensando só nas coisas lá do alto. E lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8, ele diz o seguinte, Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então convido a você, nós temos pregado sobre isso. Tenha uma mente conectada com o Senhor, tire todo o lixo, tire todo o mau pensamento. Não deixe que pensamentos suicidas, pensamento de morte, pensamento de medo, pensamento de traição, pensamentos depressivos tome conta da sua memória. Olhe para o alto, busque o Senhor, clame a Deus. E naquele momento que você tiver mais dificuldade, clame ao Senhor. Por que Paulo disse isso? Porque ele pôde declarar no versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Vamos falar juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. Mais uma vez, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso retirar da minha memória os pensamentos suicidas, porque Paulo está me ensinando que eu tudo posso. Eu posso tudo. Eu posso tudo no Senhor. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, minha irmã. Fale isso com as pessoas. Que o Senhor é como diz a nossa confissão de fé. O Senhor é aquele que nos dá forças para que nós não venhamos a cair no desespero absoluto. O segundo e último exemplo é de um homem que tinha todas as razões para se suicidar. E ele pensou em suicidar. Porque tem hora que alguém suicida, você vira e fala, não, também, né? Ele estava passando por isso, estava passando por aquilo, e crise financeira, traição familiar, uma série de problemas, doenças incuráveis. E aí a gente tenta justificar. A Bíblia fala de um homem que era muito temente a Deus. De um homem que se desviava do mal. De um homem de oração. Um homem de oração que amava a família dele. E ia na casa dos filhos dele constantemente. Um homem que vivia na presença do Senhor. De repente Deus, na sua soberania, permitiu que Satanás saqueasse a sua vida. E ele foi saqueando a vida daquele homem, riquíssimo. E ele ficou sem dinheiro algum, perdeu todo o patrimônio que ele tinha. Eu tenho certeza, se você perder um patrimônio, um pouquinho a coisa, se alguém te tirar um palmo de terra, ou der uma batidinha no seu carro, você parece que até mata alguém, quer se matar. Ele perdeu tudo. Ele era bilionário, perdeu tudo. E quando ele olhou para a família dele, começou a ver os filhos dele morrendo, um atrás do outro. Perdeu toda a família. Só sobrou a esposa. E a esposa veio de dar aquela força, começou a falar besteira no ouvido dele. Você ainda vai continuar acreditando nesse Deus? Se mata. Abandona esse Deus, se morre, acaba. Não tem mais jeito. E quando ele olhou para o corpo dele, ele estava cheio de chagas, de doenças, de ferimentos.
E quando a gente vai para Jó 3, mas preste atenção, vocês já sabem disso, esse homem não suicidou não. Jó 3, olha o que está lá em Jó 3. Ele falou o seguinte com o Senhor, ele consultou a Deus, ele abriu o seu coração para o Senhor, e a partir do versículo 11 de Jó 3, ele abre o seu coração e tem pensamentos suicidas. Por que não morri eu na madre? Por que Deus permitiu eu viver para eu sofrer tanto? Por que eu não morri no parto? Por que não expirei ao sair dela? De repente eu não ia morrer no ventre, mas na hora de sair. Por que houve regaço que me acolhesse? E por que peitos para que eu mamasse? Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria, e então haveria para mim descanso. Essa tem sido a argumentação de muitos suicidas. Eu não aguento viver mais, o peso é demais, eu quero descansar. E ele acha que a saída é colocar fim à vida. E ele esquece que Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pode tomar sobre si o meu fardo e o meu jugo, porque você vai sentir a leveza. E esse homem, que tinha todas as razões para se suicidar, ele declarou: eu creio em Deus, o meu Deus vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E ele amou a vida, e ele lutou para viver. E a Bíblia diz que Deus olhou com misericórdia para este homem, e esse homem superou todos os obstáculos, e venceu com o poder, com a graça, e temendo ao Senhor. E no final da vida, ele pôde dizer: eu aprendi muito no sofrimento, eu quase me suicidei, mas eu clamei a Deus, eu busquei o Senhor, eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu olhei para cima, e agora os meus olhos podem contemplar as bênçãos do Senhor. E ele diz aqui em Jó 42:5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E aqueles que amam a vida, aqueles que vencem com o Senhor Deus e confiam no poder de Deus, são recuperados e transformados pelo Senhor. E o livro de Jó termina dizendo: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu em dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhes deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira de Gemima, o da outra Késia, e o da terceira Querem Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e os filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias.
É possível vencer. É possível vencer os pensamentos suicidas com a graça de Deus, temendo ao Senhor, confiando nele e certos de que o Senhor pode restaurar a nossa sorte. Então, vamos pedir a Deus que nos ajude nesses tempos difíceis, que tire de nós qualquer depressão, tire de nós qualquer ansiedade, tire de nós qualquer desejo de pôr fim à vida. E se você quer descansar, descanse no Senhor, confie em Deus, clame a Deus, diga como Jó: eu sei que o meu Redentor vive, fale com Ele, e Ele vai atendê-lo e vai restaurar a sua sorte. Que Deus então nos abençoe, e que este mês seja o mês dessa conscientização, para que vidas sejam salvas, para que pessoas amem a vida e busquem viver eternamente como Jó, até o tempo de Deus, e morrer tranquilo, farto de dias, no tempo de Deus, na hora de Deus, porque só Deus tem autoridade de dar e de retirar a vida. Que Deus nos abençoe e que Deus coloque estes ensinamentos nos nossos corações. Amém, irmãos?